Cara, primeiro já vou te dar os parabéns aí, tu tá fazendo um doutorado, porque, porra, sei que é ralação mesmo. Eu tô fazendo um mestrado aqui na Federal também, depois de, sei lá, quantos anos de formado em jornalismo, né? A minha formação é em jornalismo, para começar, né? Uhum. Então, não à toa, acho que meus filmes, eles têm um viés, assim, de muito conteúdo, né, cara? E também artístico um pouco, mas tem muita vontade de, de tentar traduzir um conteúdo de uma forma mais. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Tentando fazer essa trajetória, cara, eu acho que tentando pegar um pouco, né, quais são os meus ingredientes, né, cara? Eu sou, porra, um homem branco, hétero, de classe média no Rio de Janeiro. Nascido e criado no Rio de Janeiro, ali, Botafogo, Copacabana, Ipanema, São Conrado, mas muito ali na Zona Sul, mas, né, o Rio de Janeiro que a gente conhece, né, cara, é uma cidade muito misturada, né, tá tudo muito perto. Então eu cresci brincando na rua, meu irmão. Meus brother todos eram os filhos de porteiro ali da minha rua, que eu morava num prédio que não tinha playground, então eu brincava na rua, andava de skate na rua, jogava bola na rua, jogava bola na praia. Pô, ia ali no pavãozinho, conhecia a galera toda. Então, essa mistura, acho que isso fui pensar depois de muitos anos, né, Arthur? Quando você está fazendo as coisas, você não tem ainda noção, pô, de onde que tu veio. Hoje, com 46 anos, né, cara? Tô com 4 filhos, já tô. Tu olha para trás e fala, agora eu tô entendendo por que que aquelas coisas me motivaram, sacou? E tem um episódio que eu falo muito pouco sobre isso, porque eu não dou tantas entrevistas assim, mas que nunca esqueço, que me marca até hoje, quando eu fecho o olho, eu lembro, cara, eu adolescente em Copacabana, eu vi uma cena que depois se repetiu muito, e certamente já se repetia antes, de terem pego um pivete, né, que a gente chamava de pivete antigamente, um moleque de rua, que talvez tenha feito algum assalto, e acorrentaram, cara, o moleque num poste na minha rua, cara, tu acredita? Eu devia ter 12 anos e tava brincando na rua com aquela coisa de galera de rua, né? Eu tinha a minha galera da rua lá. E eu lembro de ver essa cena, cara. E obviamente eu não sabia o que fazer, ficou aquela coisa. Não foi tão agressivo quanto depois eu fui ver cenas parecidas, mais agressivas ainda, né, de espancarem mesmo. Mas amarraram o moleque no poste e chamaram a polícia. Aquilo ali, cara, depois de muitos anos eu fui perceber como é que aquilo ali me marcou, cara. Então eu acho que, só para tentar te trazer um pouco a origem assim, da onde que me vieram essas inquietações. A minha família também era originalmente de esquerda, minha mãe era muito brisolista, então eu vivenciei muito, né, aquela disputa Brizola contra a Rede Globo, e Brizola ganhando, enfim, Tarci Ribeiro, né, ainda muito pequeno, mas esses nomes todos já permeavam ali a minha imaginação e a minha realidade ali nas discussões que eu via minha mãe com os colegas e tal. Minha mãe foi do PDT, é. Então, tem esse ingrediente, tem o ingrediente, acho que do Rio de Janeiro, que é essa mistura, que você vê a riqueza, né, e a miséria ali convivendo lado a lado, você vê né, o elitismo ali e essa violência, né, contra, obviamente, a população negra e periférica e tal. Então, isso tudo eu acho que foi me dando esse caldo, né, cara? E aí eu cheguei a fazer cinema, só que eu achei, não me contentei com o cinema, achei, cara. Aí eu resolvi fazer jornalismo, achei que ia ser uma formação mais completa e tudo isso. Então já vinha uma inquietação minha política ali da vida, essas contradições todas vivenciadas. Você vê o meu trabalho final da faculdade de jornalismo foi sobre aquele shopping ali de São Conrado, o Fashion Mall, se eu não me engano. Né? Eu falei justamente sobre uma fronteira social invisível que era aquele shopping, ou seja, um shopping riquíssimo, do lado da Rocinha, né? Uma das maiores, tu conhece, que depois até eu vim conhecer mais com o Estopim, fiquei muitos dias e semanas vivendo ali naquela galera. Então, então isso sempre teve em mim, cara, sempre teve essa coisa de olhar ao meu redor e falar, cara, tem um troço esquisito aqui, isso não tá legal, sabe? Mas sem tanta, obviamente, consciência política e teórica de tudo isso. E aí eu começo na faculdade de jornalismo, eu já estou estagiando numa produtora, então já estou me envolvendo com produção de vídeo. Eu começo, na verdade, como cinegrafista, editor, né? Fazia imagem debaixo d'água também, então isso me facilitou conseguir um estágio. Depois eu fui empregado na produtora, mas era uma produtora que fazia programa de esporte, onde eu começo a aprender
muitas coisas ali, né, cara? Fazendo programa pro Sport TV na época e tal, por aí vai. Até que eu resolvo fazer, cara, eu quero fazer um negócio mais robusto. E aí vou sentar com quem? Com uma professora minha de Relações Internacionais, olha só, doideira. E por acaso não por acaso estou fazendo mestrado em RI aqui na Federal. E vou perguntar para ela, cara, o que está acontecendo no mundo? Eu quero saber coisas que estão acontecendo no mundo interessantes, que eu quero contar essas histórias. E dentre várias coisas que ela foi me contando e tal, veio a história do Haiti. Então, na verdade, eu considero o meu primeiro trabalho. Eu tinha feito um documentário antes sobre teatro, que eu acompanhei uma peça de teatro e tal, para falar um pouco sobre todo o arcabouço de uma peça, né? Eu acompanhei a direção, os atores, a preparação, mas eu não considero, é um trabalho, obviamente, mas eu não considero isso como o meu primeiro documentário, digamos assim. O primeiro, para mim, é o Haiti, né? É o EIU, Haiti antes do terremoto. Porque aí eu consigo fazer esse filme ainda com pouca visão crítica do que tinha acontecido no Haiti, mas eu consegui viajar e tal. E aí começa, obviamente, eu já tinha um encantamento pela produção audiovisual, porque naquele estágio, depois do meu trabalho na produtora, eu viajei muito pelo Brasil e para fora. Falei, porra, é isso que eu quero da minha vida, eu quero viajar, vou conhecer gente, vou aprender. Acho que também escolhi esse caminho porque eu aprendi muito, cara. Na verdade, aprendi muito, cara. Como eu vou aprender contigo aqui agora. Cada vez que eu conheço uma pessoa e troco uma ideia, eu aprendo pra caralho. Pra caralho. E essa foi minha trajetória inteira, e isso é uma coisa que sempre me motivou. Pô, eu vou viajar, vou filmar, coisa que eu gosto de fazer, vou trabalhar com sensibilidade, com imagem e tal, mas eu vou aprender, porque eu vou conhecer gente nova, histórias de vidas novas, e isso certamente vai me fazer uma pessoa melhor. Ou pelo menos mais atenta às coisas. Então isso também está muito no meu caldo ali. E aí eu faço o Haiti, que tem lá tem um apoio da Marinha ali, dos fuzileiros navais. Obviamente que já começa a questão, já falando um pouco de distribuição e produção, uma questão difícil, porque naquela época, isso foi em 2008 que a gente vai para o Haiti, 2009, se não me engano. Você não consegue dinheiro para ir e tal, mas eu consegui o apoio da Marinha, a gente foi numa equipe que a gente meio que apostou para vender depois. A gente conseguiu vender para o GNT, porque, você vai lembrar, em janeiro de 2010 tem um terremoto do Haiti. E aí o Haiti, mas imagina, a gente não sabia, né? Eu fui estudar a história do Haiti, falei, caraca, esse país aqui tem uma história foda, vamos contar essa história. A gente volta pro Brasil para fechar o filme, vem o terremoto, cara, o Haiti vai para outro lugar, a gente lança esse filme meio até na correria, porque só para você ter uma ideia, o canal se interessou, porque obviamente o Haiti tava, né, era top, na época não tinha essas porra, né? Se tivesse, ia ser trend tópico do caralho. A gente fala, cara, mas vocês precisam entregar esse filme antes do carnaval. E aí fizemos uma força-tarefa, editamos um filme que ia ter outra história, ele acabou virando uma outra coisa, que foi um pouco em torno do terremoto, mas para contar a história do país que a gente queria contar, com todas as misérias e tal, mas aí acabou entrando um pouco a participação brasileira e tal. Então eu considero esse meu primeiro filme, porque foi veiculado, teve mídia, eu fui chamado para falar e por aí vai. Aí começa um pouco essa minha trajetória, mas em paralelo a isso, eu já estava fazendo cortina, né? Eu tenho relação com a maconha de criança, porque minha mãe foi usuária a vida inteira, tratou de todas as dores dela, de corpo, de cabeça, até hoje fala que a cannabis salvou a vida dela, né? Todos os problemas que ela teve na vida dela, enfim, isso também não é importante aqui, mas eu sempre tive essa relação com a cannabis. Eu lembro de ver minha mãe com os amigos sempre fumando no quarto, conversando, trocando ideias, falando de política, falando do Brasil. Então, beleza. Só fui fumar também depois de mais velho. Então eu já tinha essa inquietação, tipo, caraca, como é que esse lance da maconha, né, cara, da proibição e tal. Então eu já estava pesquisando isso, mas aí, como eu consegui viajar para o Haiti vem primeiro, e eu já estava na pesquisa em relação a cannabis, que vai vir Cortina de Fumaça logo em 2010. Por mais que não seja o meu primeiro filme, cara, é o filme que até hoje as pessoas me conhecem. Eu tô aqui em Florianópolis, as pessoas, caraca, Rodrigo Maquinildo, Cortina, que realmente impactou a vida de muita gente, cara. Eu não tinha nem noção do que o filme ia virar, eu simplesmente eu fui com a cara e com a coragem mesmo. Eu já tinha uma produtora com uma sócia, que tinha trabalhado comigo naquela produtora que eu estagiei e trabalhei, a gente saiu da produtora e resolveu montar o nosso negócio, porque eu já estava com os clientes, já estava fazendo umas edições por fora e tal. Eu falei, quer saber?
Eu já tinha tentado emplacar umas coisas, uns filmes, né, umas ideias na outra produtora, e o dono da produtora, cara, ele até apoiava, pode levar a câmera, mas entendeu? Não investia, o negócio dele era fazer programa de esporte mesmo, que era a onda dele, beleza. Eu falei, vamos abrir a nossa produtora, mas claro que para manter o negócio você tem que fazer institucional, tem que fazer um videozinho aqui, um videozinho ali, faz um videoclipe que tu não ganha dinheiro, mas tu ganha, faz conexão, faz rede. A gente foi nesse processo. E aí vem o Cortina, cara, em 2010 a gente lança, o Festival do Rio recebe o filme, que pra gente foi, caralho, a primeira grande... A venda pro GNT também foi muito legal pra gente. Pô, afinal de contas ia veicular, teve mídia. Mas, pô, aquela ideia, né, de festival de cinema, que hoje em dia eu acho isso, enfim, é legal, mas já passei por isso, já não acho tanto assim. Mas eu acho que tem uma certa importância porque você é visto, você é chamado para falar, então ajudou também nessa construção, talvez desse nome meu, assim. E aí vem 2010 o Cortina. O Cortina, eu vou falar um pouco mais do Cortina porque, cara, é isso, é marcante para mim, acho que para muita gente, né, até hoje. Eu, eu converso com as pessoas, enfim. Mas o Cortina também, além do filme em si, ele me jogou para dentro do movimento. Então, assim, obviamente que ele tem um viés político, o filme, né, cara? Não tem como. E que é um pouco essa minha pegada mesmo. Eu não consigo fugir muito disso, porque é a coisa que me instiga, sabe? Eu quero contar a história, eu quero fazer de uma forma bonita, com as, com as ferramentas que eu tiver naquele momento, mas eu quero meter o dedo na ferida, irmão. Eu quero falar que, pô, sabe, é o que me inquieta, como assim? Pra mim é assim, como assim esse negócio, como é que isso... Então o Cortina me joga assim mais pra cena, digamos assim, do audiovisual, mais essa cena mais, até meio elitista mesmo, sabe, de festival, de não sei o que, blá, mas também me joga pro movimento, porque, e mais ainda para dentro da política, porque o Cortina não vai falar só sobre maconha, né, mas ele ficou marcado como o filme da maconha, lá, o filme da cannabis. Mas ele vai falar de muito mais, né? Tu conhece o filme, sabe? E que foram exatamente as questões que estavam me instigando quando eu estava fazendo o filme e fui pesquisar. Mas também eu sempre tive essa pegada de querer, né, aquela velha história, né, de você pensar global, mas atuar local, né? Então isso sempre me marcou também de alguma leitura que eu já nem lembro qual foi, há muito tempo atrás. Cara, né, você tem que pensar onde o seu pé pisa, né? Onde você está. E eu tava no Rio de Janeiro, né, irmão? Vivendo isso aí, porra, minha adolescência inteira, todas essas contradições. Tive amigo, porra, de favela que morreu, depois de mais velho fiquei sabendo que morreu, que tomou tiro, que não sei o que brincava comigo na rua, sacou? Tive amigo mesmo que era ladrão, que brincava comigo, depois eu fiquei sabendo que era ladrão. Enfim, Rio de Janeiro, cara, isso aí. Não... Então aí veio o Cortina. Aí o Cortina, cara, também me deixou com essa... Me trouxe para esse universo audiovisual, essa coisa que você falou, né, de produção independente. Eu não sei bem dizer, eu acho que quase tudo, a maior parte das coisas que eu fiz foi de forma independente, porque eu fui fazendo antes de ter dinheiro, na verdade. Entendeu? Eu fui criando a ideia, chamando os parceiros, explicando o que era importante, a coisa foi acontecendo, e aí quando vinha dinheiro, vinha ou junto ou depois. Alguns projetos, claro, que não foram os meus filmes, mas foram outros projetos de televisão e tal, claro, aí, né, para poder pagar boleto, tu tem que ter o dinheiro para poder fazer. Mas os projetos que eu diria assim, mais autorais e que eu acho que me levaram a tu me conhecer e outras pessoas e tal, foram muito, eu acho que nessa concepção de independente, não sei exatamente qual é essa definição, hoje em dia, sei lá. Que por um lado eu acho foda, eu sempre achei, até lá no meu site eu coloco, né, eu adoro a produção independente pela independência mesmo, pela tua liberdade, né? Claro que tem vários canais que você tem certa liberdade, mas no fundo, se você tem um canal para qual você está trabalhando, vai vender um produto, você tem que ter um ok de alguém acima de você, né? Tem jeito, faz parte. E isso obviamente vai te enquadrar de alguma forma, né? Nada contra em ser enquadrado, mas a independência, porra, é a parada mais foda que tem, irmão. Essa é demais, assim. Por você que já fez filme, tu certamente já teve essa sensação de, caraca, eu tô fazendo uma parada que vem do meu estômago, assim, do meu coração, e não tem ninguém me dizendo que pode ou não pode.
pode, claro, você está conversando e vai falar, cara, acho que isso aqui ficou meio, vamos por esse caminho aqui, mas assim, poder ou não poder, eu tive essas experiências em outros projetos e faz parte, mas o legal é você, né, enfim, ter essa liberdade. Então, enfim, eu venho curtindo 2010, cara, e aí, na sequência do Cortina, que não foi um filme que ainda entrou nesse, digamos assim, nesse universo do audiovisual, mas ainda entrou assim meio que, vamos entrar pela porta lateral, sacou? Porque a gente foi selecionado para o festival, mas foi assim, tipo, botaram um filme lá numa sessão Midnight, junto com os filmes que eles consideravam assim meio, não vou dizer que exóticos, mas uns filmes meio Lado B. lado B, Uhum. exatamente, lado B, sabe assim, não, o filme é foda. Tanto é que, pô, na sessão do filme tava lá, a diretora do festival veio me dar um abraço lindo, maravilhoso, mas assim, à meia-noite ali no lado B, entendeu? Tudo certo. Bom, aí o filme, ele, ele tem uma função dentro do movimento gigante, irmão, gigante. Isso eu posso falar porque não sou eu que digo, isso até hoje eu escuto de todas as pessoas que já estavam no movimento da legalização das drogas ou da legalização da cannabis, aí, enfim, tem vários movimentos dentro do grande movimento, né, que seria a regulamentação das drogas, por tudo que isso é importante. Tem os movimentos internos ali, tem que acha que tem que ser a cannabis, tem que ser a cannabis medicinal, não, tem que ser tudo, se não for tudo não adianta, enfim, aí a discussão é grande, mas isso me joga lá dentro, eu passo a conhecer todo mundo, ou seja, o meu senso, né, o meu senso político, digamos assim, ele fica ainda mais aguçado, porque eu começo a viajar. Eu não viajei o Brasil inteiro, fui a alguns festivais lá fora, mas o que eu mais viajei não foi para festival. E não foram as viagens mais legais. As viagens mais legais que eu fiz foram para as universidades e para os eventos que eram sendo organizados para falar sobre o tema. Aí você descobre que existia um universo acontecendo ali no lado B que estava latente para explodir e o filme vira um vetor desse troço, cara, entendeu? E que depois vai ajudar no movimento em si. A gente pode falar disso depois, mas aí é mais na questão política das discussões. Aí vai ter um congresso internacional sobre drogas em Brasília, que os organizadores todos fizeram parte do filme. E até hoje a galera fala que já tem a terceira, quarta geração do Cortina que está aí na luta pela legalização e por aí vai. E até hoje eu estou envolvido nisso, porque, né, uma vez a favor da legalização, sempre a favor da legalização, porque isso vai ser certamente uma conquista civilizatória para a gente quando isso acontecer. Enquanto não acontece, a gente vai na luta. Então, beleza. Mas aí, de novo, né? Aí eu me insiro aí nesse universo audiovisual, meu nome foi conhecido, saiu uma porrada de matéria, ele quer abrir as cortinas, né? Obviamente que hoje olho para o filme, tem várias críticas, mas também era o momento, né? O filme tem muito mais homem branco, né? Hoje em dia faria um filme diferente, mas naquele momento era até onde eu conseguia alcançar, eram os braços que eu tinha e eram os contatos, era a rede que eu tinha, né? Hoje a minha rede, obviamente, é muito maior e muito mais diversa. E aí, já na sequência, né? Aí, obviamente, o pessoal da produtora, tudo bem? O pessoal da produtora, porra, todo mundo muito feliz e tal, vamos embora, começamos a entrar mais, no, digamos assim, no mercado, né, cara, de produção e tal. E aí, já em 2011, tipo, ainda no afã ali, né, na energia do Cortina, a gente ganha o pitch do canal Futura, com o tema das armas. A gente passa pela primeira fase, vai na segunda fase, vai lá defender a ideia, e a gente ganha o pitch em 2011, se eu não me engano, que o do Armado sai em 2012. E, de novo, né, pegada porrada, né, cara, armamento, porque aí se você for ver, assim, né, é difícil você falar de você, é meio complicado, mas eu vejo muito nitidamente hoje que tudo tem uma trajetória, né, irmão, assim, tudo uma coisa vai levando a outra, assim, então a discussão sobre as armas, ela vem intrincada na discussão da política de drogas, porque a política de drogas é a política violenta genocida. Se ele é genocida, peraí, mas quem é que está matando? Não é o baseado nem a carreira de cocaína que está matando ninguém. O que está matando são as balas, as armas estão aí circulando. Então, automaticamente do Cortina, essa discussão já vem na minha cabeça, já sobe aqui. E quando vem o pitch, eu falo, cara, eu quero falar disso. Eu vou falar dessa porra.
Fui procurar, não tinha filme, não tinha nada. Falei, como é que ninguém tá falando? Tem que falar mesmo, porque a arma é que tá matando, quem tá matando. E aí, nessa defesa bem também política e social, a gente ganha o pitch e vai fazer o Armados. Isso já me conecta, porra, com o Marcelo Yuca, que depois virou um grande amigo meu, né? Eu já era fã do cara, né, das músicas, e conheço o cara, vira um brother, de trocar ideia, de ir na casa dele, de acompanhar também toda a questão dele, né, né, da condição dele e tal. Vem o Armados, e o Armados aí a gente começa a concorrer, ganha um prêmio aqui, um prêmiozinho ali, mas o Armados já não é uma produção independente, porque a gente conseguiu a verba para fazer. Então, não sei, não enquadraria numa produção independente. Ali a gente já tinha um orçamento prévio, a gente monta, faz o filme e vai. E aí, cara, assim, aí quando você entra nessa rede, digamos assim, do audiovisual mais formal... Só desculpa interromper, mas você teve Claro, autonomia no Armados, Rodrigo? Tive. O Canal Futuro é um canal muito bom de trabalhar. Eles dão toques, assim, falam certas coisas que eles não gostariam, mas é um canal que até hoje eu trabalho, cara. Recentemente fiz uma série com eles, assim, eles são bem tranquilos, sabe, cara, nesse sentido. É claro que se você vier dando uma trauletada talvez num financiador lá da Fundação Roberto Marinho, eles vão falar, não, peraí, não vamos exagerar. Mas por ser um canal do conhecimento que eles falam, né, eles abordam vários temas, cara, vários temas, assim, então foi bem tranquilo. Eu acho que se teve alguma coisa que eles mencionaram, acho que teve uma cena só, assim, que a gente filmou na igreja, que eles pediram para tirar, porque era uma igreja, acho que cristã, católica e tal, eles não queriam gerar problemas. Eu não lembro bem, cara, mas eu lembro alguma coisa que tinha a ver com a igreja, que a gente foi filmar uma missa e tal, que eles pediram para tirar uma imagem que eu tinha colocado, acho que era de uma cruz, sei lá, era uma coisa assim, tava forte mesmo, porque, pô, a gente falou sobre o massacre de Realengo, né, aquele cara que entrou, né, o rapaz que entrou na escola e tal, e matou lá as crianças. Então eles acharam que estava um pouco pesado. Talvez tivesse mesmo, entendeu? Então eu achei que beleza, isso não ia, enfim, não ia comprometer a mensagem do filme, então beleza. Coisa assim, bem suave. Então eu não me senti tolhido não, cara, foi bem de boa. E aí de novo, né, tô falando de Realengo, Rio de Janeiro, mas aí a gente traz a discussão ampla, né, sobre o simbolismo das armas, a questão do masculino violento, que está ali na discussão. A gente traz a cultura de paz, com o Marcelo Yuca falando isso que foi do caralho. Então, enfim, aí, essa discussão toda, 2012. Aí, beleza. Cara, em 2013, meu irmão, manifestação, aquela loucura, Rio de Janeiro, meu irmão, eu fui tudo que era manifestação, tomei porrada, filmei, tinha um monte de imagem de manifestação. Aí conheci a galera da Nova Democracia também, que filmava, e a galera que já era do movimento canábico, Matias Max também, que já filmava na rua, então, enfim. Aí, por conta de virar brother do Zacone e do Yuca, e o Zacone se envolvendo com o processo lá o caso do Amarildo, foi o Zacone ali na parte da polícia, foi o Zacone que, assim, se não é o Zacone, o bagulho é para outro lado. Se o Zacone não vai lá e fala pro delegado, não, isso aí que você tá falando não é não, peraí. O bagulho ia enterrar e acabou. Porra, o Zacone é ainda, né? Mas como eu saí do Rio, eu já não falo com ele tanto, mas o Zacone veio na casa dele, conheci, a filha dele trabalhou com a gente, na produtora, estagiou, porque queria fazer cinema também e tal. Então eu tinha uma relação muito próxima com ele, ele vai e fala, Rodrigo, olha só, essa história aqui, porra, merece. Aí eu começo a pesquisar e conheço o Duda, que é um dos personagens do filme, que é morador da Rocinha, que até hoje é meu brother. Isso também tem outra coisa, cara. Os filmes, eles, meu irmão, eles me atravessam, sacou, irmão? Claro, vai fazer cara, até as coisas que eu faço, assim, mais, digamos assim, comerciais e tal, que não são tão da minha... Mas, cara, é um pouco quem eu sou também, não consigo muito separar a vida sabe, do que você faz. Eu acho que isso aí a não ser que você tenha um trabalho
porra, muito chato da tua vida que é só pra você ganhar dinheiro, aí tem que separar mesmo, senão tua vida fica chata. Mas quando tu faz uma coisa que você gosta, que aquilo te enriquece, como eu te falei, né, que faz você aprender, que você tem a sensação que você tá melhorando, você tá percebendo mais coisas, a parada te atravessa, entendeu? Tem um lado bom, porque você, enfim, você se entrega, você absorve, e tem talvez um lado não tão bom, porque você também é um pouco consumido pelo processo, né? O Estopim foi um pouco isso, assim, cara. Quando eu conheço o Duda, que é um personagem interessantíssimo, assim, começa a conversar com ele, o cara morador da Rocinha, conhecia todo mundo, conhecia o movimento todo lá dentro, conhecia o Amarido e tal, que é o cara que estava indo fazer denúncia lá com a Marielle, um Freixo na época, e o Freixo que eu conheço no Armados, entendeu? Eu já faço uma conexão com o Freixo, que depois virou meu amigo, conheci a Marielle, já virou minha amiga, já, assim, tem isso, né? Eu acabo, claro, não com todo mundo, mas assim, fiquei amigo das pessoas, sacou? Porque também tinha conexão, né, de ideia, de mentalidade e tal, e de ideologia e a porra toda. Falo, vamos fazer essa porra. Cara, os meus sócios na produtora ficaram em pânico. Eu tinha 2 sócios, uma sócia e um sócio. A minha sócia, em particular, ficou em pânico, porque comecei a frequentar a Rocinha e trouxe o cara para dentro da produtora, entendeu? E o Duda era uma gente boa, assim, meu irmão, muito, muito brincalhão, sabe? Zoando, totalmente consciente da condição dele, de onde ele vivia, de onde ele morava, com quem ele conhecia, com quem ele se relacionava. Então ele brincava com isso o tempo inteiro, me chamava de. Até hoje me chama, qual é, Playboy? Me chama de Playboy até hoje, com o maior carinho, sabe? Eu falo, qual é, irmão? Então, assim, tudo muito claro, muito honesto, sabe, cara? Sem ser o que não é, sabe? A gente é isso mesmo, tá tudo certo. Mas a gente é também o que a gente faz, né, cara? Aquilo que a gente passa a ser a partir do que a gente faz e vai deixando de ser o que era para ser uma coisa nova, né? Eu acredito muito nisso, pelo menos. E aí eu meio que banquei, assim, cara, na produtora. A gente não tinha dinheiro, obviamente. Quem quer bancar um filme sobre o Amarildo, meu irmão? Todo mundo tentando encobrir o Major Edson, entendeu? Toda aquela questão da UPP, entendeu? Então, você vê, eu gosto de falar as paradas que ninguém quer falar, porque eu tava querendo detonar. O PP, um pouquinho depois que a UPP já estava sendo saudada por toda a mídia, por todo mundo, o PP vai resolver o problema da segurança pública do Brasil, quiçá do mundo, da América Latina, que ela chegou a ser exportada, ou pelo menos a ideia, para outros países. Aí, cara, eu banquei assim, falei, não, a gente vai fazer, cara. Tem que fazer. Eu lembro de. Aí certamente uma produção mais do que independente, porque a discussão toda era, cara, a gente está fazendo coisas na produtora que vão ter que bancar o meu tempo, entre aspas, para poder tocar o filme. Basicamente foi o que aconteceu. Eu toquei dentro da produtora o filme com muito protagonismo assim, porque eu falei, cara, vamos fazer. Então. E o Estopim, cara, foi o filme que, assim, se é que isso tem importância, mas só com dado, foi o filme que mais ganhou prêmio, sacou? Mais foi reconhecido no sentido de, talvez como filme, mais assim, sabe? Porque a gente fez ficção, eu tive um pouco mais de cuidado para fazer certas cenas e tal. E obviamente que depois a produtora ficou muito feliz com todo o resultado que deu, mas foi um processo de, já tentando trazer um pouco das suas questões, né, de como é que é o processo, tal. Foi uma batalha interna, interna no sentido mesmo da produção, né, das pessoas que estavam envolvidas, de apostar de que era uma história que precisava ser contada, sacou? E aí a gente, de novo, Rio de Janeiro, o PP, né? Então a gente traz essa discussão toda e eu ainda misturo com a discussão do momento, que era 2013, que era a militarização do Estado, né, irmão? Que é o que estava acontecendo, que é o que, enfim, é que a gente vive hoje, que depois vai dar nesse fascismo louco aí. Mas a raiz está tudo aí, né? A militarização do Estado, a militarização da vida, né? Então a gente vai trazer essa discussão no filme, que eu particularmente é um dos filmes que eu mais gosto, sabe? Porque acho que um pouco pela poesia que eu tentei imprimir ali, apesar de ser uma história dura, sacou? E também porque acho que também o meu envolvimento foi muito mais pessoal, sabe? Porque o Cortina, por exemplo, eu tive um envolvimento pessoal com um paciente, você vai lembrar da história, que o cara chegou a ser, quase foi preso, que estava plantando para uso e tal.
que pra época era uma coisa, caraca, hoje em dia, mas tem aí a galera se, né, se medicando e tal, alguns sendo presos ainda, mas não foi um envolvimento tão grande. O Estopim, cara, como eu fui pra Rocinha, cara, eu dormi na Rocinha, eu vi o movimento, conheci as pessoas, sabe? Teve um impacto em mim mais forte, sacou? Então acho que por isso imprimiu em mim essa coisa de que, porra, pra mim é o filme mais. É o filme que eu mais gosto, assim, das lembranças. E a Tem as- repercussão dele, Rodrigo? Então a repercussão foi excelente, porque a gente foi pro Festival do Rio, de novo, dessa vez concorrendo, mas não ganhamos, né? Perdemos para um filme muito parecido, que é o da Teresa, que era o, como é que chamava? Era o A Queima-Roupa, se não me engano. Isso. Também falava sobre execução e tal, mas não falava do Amarildo, mas disso. Era uma coisa mais ampla também. No Estopim, porra, eu conheço mais de perto o MC Leonardo, depois que até hoje é um brotherzão meu, o cara, porra, foda pra caralho, me aprendi muito com ele, sacou? Então teve tudo isso. E aí o filme foi pra final, depois ele ganhou o prêmio do Telas em São Paulo, né, numa disputa, porra, ganhou acho que o prêmio Grand Prix 2015, que é o prêmio, tipo, você bota todo mundo na sacola, escolhe qual é o melhor projeto audiovisual. Bom, a gente ganhou mesmo, de tudo que era produção que tava rolando lá. Depois a gente ficou sabendo nas internas que a discussão para ver se a gente ganhava ou não foi ferrenha dentro dos jurados lá, entendeu? E que a gente ganhou porque o momento era aquele, meu irmão. Como assim você não vai? Olha o que está acontecendo no país, sacou? Esse filme é muito importante. Então, nesse sentido, foi, né, ganhei melhor diretor, acho que foi melhor direção, aí teve melhor filme e o Grand Prix. O Grand Prix é tipo isso, chuta todo mundo aí e vê o que melhor. Beleza. Aí, então, foi isso. Assim, até hoje eu tenho a Rocinha dentro de mim, irmão. A Rocinha virou minha segunda casa no Rio de Janeiro, assim. 2015. E aí, cara, aí tinha feito um 2010, um 2012, eu fiz um 2014, vou fazer um 2016. Tipo assim, não vou parar, cara. Eu tava, né? Eu até brinco que foi uma década assim, meu irmão, que eu não parei de pensar e produzir, correr atrás de história e fazer. E aí, nessa onda toda, vem as Olimpíadas, Rio de Janeiro, de novo, Rio de Janeiro, né, cara? Tá sempre aí no meu coração, obviamente. Estou aqui, mas estou aí. Tentando até sair um pouco, porque puta que pariu, Rio de Janeiro, nossa, mas aí é outra conversa, a gente pode ter depois. Rio de Janeiro parece que. Aí, cara, 2015, isso. Aí, 2016, eu já tinha pesquisado o tema da corrupção um pouco antes, já tinha lido uns livros sobre esse tema, é outro tema que falava assim, pô, que porra é essa de corrupção, 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 tudo é corrupção. Fui me aprofundar um pouco mais. Porra, vamos fazer essa porra. E 2016 foi o ano do golpe também. Exato. Não, eu tava lá na Paulista, meu irmão, vendo aqueles loucos. Tem até umas imagens que eu nem usei no filme, mas de vez em quando eu olho elas e falo, nossa senhora, pode isso. E aí, cara, qual foi a parada do. Aí vem o Olímpia 2016. O Olímpia foi uma outra experiência. Cada filme foi uma experiência nova, irmão. Isso eu sou muito, muito grato, assim. Cara, eu tô falando dos filmes, né, cara? Que eu quero saber. No meio do Isso, caminho isso. tinha uns projetos lá da produtora, de não sei o que, mas, pô, isso aí, enfim, pagar boleto. Uhum. Cara, a gente vem com esse tema de novo, né, cara? Bombando, grandes eventos, e a gente quer detonar isso. Aí eu falo, pô, eu lembro até de conversar com uns parceiros que ajudaram a gente no filme, né? Galera que, porra. Aí o drone tinha surgido, pô, na época do Cortina, do Estopim não tinha drone, meu irmão. Aí de repente tinha drone pra tudo que é lado. Aí eu fui chamar um parceiro, a gente não tinha drone, fui chamar um parceiro. O cara que entrou na parceria com o drone, pra você ter uma ideia, era totalmente contra o filme em si. Ele disse, cara, eu acho que isso que você tá falando, não. Eu acho que os Jogos Olímpicos vão ser foda. A Copa do Mundo vai ser foda pro país e tal. E eu falo, cara, beleza, a história do legado, né? Mas o cara era parceiro de longa data, falou, não, beleza, mas eu vou fazer, eu boto o drone, vou voar o drone contigo. Só que a gente tenta uma experiência nova, que também na época não estava surgindo ainda, mas era relativamente recente, e por acaso eu tinha conhecido
o criador do Catarse. Na época do Cortina, em 2012 ou 13, em algum evento que eu fui, o 12 eu acho, eu conheci, era o Otávio, foi um dos primeiros, eu acho. Depois acho que ele saiu. Que é aquela história de financiamento coletivo, né? Não sei o quê, estamos bombando, um monte de projeto. A gente falou, vamos nessa, vamos fazer essa porra. Pô, esse tema é foda, a gente vai fazer uma campanha e tal, não sei o quê, vamos entrar nessa, meu irmão. Foi outra experiência louca, surreal. Mas a gente conseguiu arrecadar 100 e poucos mil, né? Num tempo super rápido, curto, porque a gente queria lançar o filme junto com os Jogos Olímpicos. Então a gente botou um deadline totalmente absurdo para quem faz um filme. E ainda fiz um roteiro louco de ficção, com um personagem, uma coisa meio metalinguística, que eu era o cara que queria fazer filme e também estava tentando investigar. E aí, claro, tem um personagem que é o Gian, que também provavelmente virou meu amigão, que é o cara que está entrando na ação lá, lutando contra o campo de golfe, lá, o famoso campo de golfe lá do Eduardo Paes. Aquela reserva lá que mexe com toda a questão imobiliária da Barra da Tijuca, irmão. Então, assim, eu vou pegar os Jogos Olímpicos e tal, a gente vai mexer com a questão imobiliária, a questão da terra. E como a gente tinha um dinheiro, só 100 mil reais, né? Imagina. Porra, a gente tinha 100 mil reais pra fazer um filme independente, vamos embora. Aí trouxemos um cavalo, fizemos cena de ficção, corta-cabelo. Pô, foi do caralho. Em termos de processo, foi também foi o mais maneiro, assim, porque foi de uma liberdade absurda. Mas também foi foda nessa produção da grana, porque conseguimos uma distribuidora, e aí teve uma relação meio esquisita com a distribuidora. Mas aí o filme foi, a gente não jogou para festival nenhum, a gente fez um lançamento do filme no Odeon, maneiríssimo, a gente fez um projeto em paralelo que são os quadrinhos de Olímpia, eu escrevi uma história sobre a origem de Olímpia e tal. Porra, aí trouxe a referência da democracia. Pô, eu gosto pra caralho do filme também, porque todo mundo fala, cara, é um filme muito louco, né? Mas, porra, muito criativo, é um filme muito criativo, mas que vai falar do tema de uma forma bem séria, assim, sacou? Mas foi tanta coisa que aconteceu também, meu irmão, acho que 2016, porra, que o filme, beleza, tá nas redes aí e tal, mas não teve uma repercussão em termos de festival e tal tão grande como os outros. Também, não sei, faz parte também. Mas eu gosto pra caralho do filme também. Mas isso limitou o alcance do filme? Sempre, né, cara? Tudo limita. Assim, eu fui pra um festival na Argentina, foi maneiro. Mas a gente mesmo não colocou, não foi correr atrás para colocar. A gente queria muito que fosse falado ali durante aquele processo dos Jogos Olímpicos e tal, né? A gente fala da Vila Autódromo, né, meu irmão? A gente trouxe as pessoas removidas da Vila Autódromo. A gente fala de remoção, né? Fala da questão de terra, fala da corrupção olímpica. Pô, fui entrevistar um cara que escreveu um livro sobre isso, né? Sobre todas as corrupções de FIFA e Comitê Olímpico Internacional. Pô, fiz entrevista a gente pirou na linguagem, fiz entrevista pelo Skype, porque a gente não tinha dinheiro para ir pro Canadá. Então, eu entrevistar o maluco, que foi o maluco que fez o movimento anti-Jogos Olímpicos do Canadá, e eles ganharam. Aqui não vai ter Jogos Olímpicos não, vocês vão foder com a cidade. Conseguiram ganhar, e não teve. Então, de novo, né, falando de uma coisa local, eu vou trazer uma discussão global no bagulho, que é uma coisa que eu gosto, né, bastante de fazer, né, de contextualizar, né, a história, né, no global. Beleza, aí o Olímpia veio, aí nesse meio tempo eu tô trabalhando outros projetos de ficção e tal, mas sempre com essa pegada de social e política, cara, que não sai de mim. Eu acho que nem se eu fosse contratado para ganhar muito dinheiro eu conseguiria fazer um filme puramente entretenimento, assim, cara, não sei. Eu gosto, né, cara, até hoje eu tô estudando, eu faço mestrado, eu gosto de ler, me atualizo, eu gosto de política, eu gosto de filosofia. Então, assim, isso tá comigo, irmão, então eu não consigo muito fugir disso, sabe? Até uma época, assim, eu tentei, falei, quer saber, eu vou parar de fazer esse filme político, porque me falavam que era o meu problema, né? Eu conheço uma galera de canal, galera que faz produção de filme de longa, não sei o quê, e
Já ouvi muita gente falar assim, Rodrigo, você é muito político. Porra, caralho, meu, porra. Aí o que eu falo é assim, tá vendo aí, ó, não ser político dá nisso. Né? Se a cultura não for política, no sentido da política real, não, politicagem, dá nisso, dá em Bolsonaro, dá nessa merda toda, porque tem que ser político. Entendeu? Pra mim, o maior exemplo mais recente foi do Pedro Cardoso na CNN, mas destruiu, meu irmão. Não sei se tu viu a entrevista dele. Pô, Não vi. destruiu. Pô, sou ator, sou do meio artístico, mas eu vou mandar real aqui, porque eu sou um ser político também. E, meu irmão, deixou a galera da CNN não saber o que falar. Recomendo você assistir, porque o maluco destruiu. Cara, enfim, acho que em termos de filme, documentário, vem o Olimpo, e depois eu entro num outro projeto, que é o que eu vendi, eu não, a produtora, né? Eu também de novo, né? Querendo juntar um pouco das minhas inquietações com viagem, que é uma coisa que eu gosto também. Eu fiz o Território Antártico, que eu fui para a Antártica para fazer um filme sobre a Antártica, mas é um doc que, porra, saiu a produtora conseguiu vender antes, mas aí, meu irmão, veio Bolsonaro, veio aquela porra toda de corte de verba, tinha um contrato assinado, e aí o cara, mas o dinheiro não entrou, não tem mais dinheiro. Só que a gente já tinha feito a primeira viagem, tinha feito a segunda viagem, aí a gente finalizou o filme com uma verba baixíssima, assim, que a Marinha ajudou a dar, que a gente foi pela Marinha, né, porque na Antártica só com a Marinha, a não ser que você tenha muita grana, mas não era o caso. E aí ano passado entrou um dinheiro, a gente conseguiu e foi veiculado no canal da Globosat, o canal, acho que Modo Viagem, um canal até novo, assim. Que é um filme que vai falar de pesquisa, é um filme menos, digamos assim, socialmente estruturado e tal, mas fala sobre pesquisa e fala sobre a influência, a importância da ciência e da pesquisa brasileira na Antártica para influenciar nos caminhos que a Antártica vai ter daqui para frente. Porque, enfim, rapidamente assim, você só pode ter influência sobre a Antártica se você fizer pesquisa lá. Então tem 27 países que fazem parte de um grupo seleto que fazem pesquisa, e são esses países que vão decidir, né, o que vai ser feito na Antártica. Lá tem minério, tem ouro, tem água. Se começar a perfurar aquela merda lá, vai dar ruim pro planeta inteiro. Mas tem 27 países que têm base de pesquisa científica lá. O Brasil é um desses países, uma basezinha bem, né, até melhorou a base, mas assim, a gente está na Península Antártica, a gente está na pontinha da Antártica, mas estamos lá. Aí eu vou lá e a gente vai e conta um pouco essa história. A gente segue os pesquisadores e tal. Foi o meu último filme, assim, como documentário mesmo, filme. Mais natureza e pesquisa e tal. Também acho que depois assim, de uns 10 anos de porradaria, eu dei uma acalmada, talvez, um pouco, assim. Saí do Sim. Rio também. Então, aí eu acho que tô fechando essa trajetória de filme mais ou menos assim, cara. Mas assim, semana passada eu tava conversando com um professor da Federal, não sei se você conhece o Chico Teixeira, que é um cara foda. Falei assim, porra, Chico, como é que ninguém fez um filme sobre os militares do Brasil? Já tô assim, né? Já tô eu aqui assim, temos que falar dessa porra. Meu, que parada é essa? Que os militares vão ficar tutelando a nossa vida pro resto da vida, meu irmão? Pro resto da história do Brasil? Que a nossa história é essa, né, irmão? Os militares estão sempre ali na espreita, sempre, sempre, sempre. Sim. Mas foi uma faísca, assim, eu tô deixando mais quieto, porque eu tô com 3 filhos pequenos, 3 filhos, meu irmão, a vida, não sei se tu tem filho, mas enfim, Não. a vida tem outras demandas também. Sim. Eu cresci também, eu lembro da minha infância, muito no cinema. Tá? Se eu não tava na praia, na rua, brincando de esquerda, né? Eu tava no cinema de bairro, né? Que na época tinha um monte, hoje não tem mais, tu vai ter que ir num shopping. Então, assim, e obviamente que fui também influenciado pela cultura americana, né, meu irmão? Que era um filme americano, que era o que você conseguia ver. Hoje em dia tem total consciência disso. Então, assim, a linguagem ficcional sempre fez um pouco parte, assim, da minha infância, sempre estava no meu imaginário. E eu acho também que a linguagem ficcional, ela pode ter uma eficácia muito, não sei se maior que o documentário. Não deveria, mas é porque,
por esse estigma que você já mencionou, eu acho que pelo fato do documentário sempre ser uma coisa, é um documentário. Hoje em dia está menos, porque até as linguagens estão melhorando, se aproximam muito mais da linguagem ficcional. O cara está falando uma coisa, o cara faz uma encenação, já virou uma ficção ali. Pelo menos a linguagem da ficção está ali, para o público isso é mais fácil, acho que, de assimilar. Então eu fui um pouco nessa pegada, assim, eu acho que você... Pô, você assistiu 1985? É um filme que fala sobre a ditadura da Argentina e tal, quando Não. Mandarim, que os caras depois assistem, que é um filme 100% ficcional, mas 100% baseado em fatos reais. O cara pegou um fato real e ficcionou. Sim. Ou seja, fica mais palatável para quem assiste, para quem tá mais acostumado com isso, e o cara aprende um bagulho que, pô, importantíssimo. Então, eu acho que ficcional tem essa possibilidade, sabe? De entrar mais entrar no coração mesmo, sabe? E eu vou te falar uma coisa que me marcou, cara, muito, que acho que foi quando isso entrou na minha cabeça, assim, com mais clareza. Quando o Tropa de Elite foi lançado, é engraçado porque no festival de Tiradentes passou Cortina e passou Tropa de Elite. Os dois filmes foram aplaudidos de pé, assim, tipo, filmes que pra mim, meu irmão, trazem sentimentos completamente opostos, sacou? Mas talvez o Cortina pela contundência do que estava sendo falado, mostrado, e o Tropa pela emoção do caso, para mim, obviamente, deletéria, que ele estava imprimindo, meu irmão. Pede pra sair, tapa na cara do moleque do morro. Sacou? Foi você que matou, seu maconheiro de merda, não sei o que. Né? Que é bem a linguagem, você vê, a linguagem fascistoide mesmo, a linguagem, meu irmão, emotiva, agressiva, preconceituosa. E eu lembro quando eu assisti ao filme no cinema, que eu já tinha assistido pirateado, não sei se tu vai lembrar disso, mas o filme começou a ser rodado na pirataria, uma galera vendo, e falou, opa, eu assistia, mas eu fui ao cinema ver também. O cinema lotado, lotado. Eu não esqueço, brother, também outra cena assim que eu quero até escrever sobre isso, talvez, quem sabe, no doutorado. Quando o Capitão Nascimento dá o tiro no final, na cara, não é o Capitão Nascimento, foi o outro, né? Esqueci o nome do personagem, mas quando dá o tiro, meu irmão, a galera vibrou. Já tinha vibrado antes, mas não em tão alto e bom som. Quando, aí sim, o Capitão Nascimento pega o moleque lá da favela e dá uns tapas na cara. Foi você que matou a Paula aqui. Aí, acho que pega o moleque e esfrega no cara que ele tinha acabado de matar, né? A galera vibrou, brother. Vibrou como eu lembro da minha infância, a galera vibrando vendo o filme do Rocky Balboa, sacou? Dando soco no russo. Guerra Fria, né? Cara, aquilo ali pra mim fui eu assim, eu de cara, caralho, mano, que essas pessoas estão vibrando? Que porra é essa? Então assim, eu acho que ali também ficou, se já não era uma coisa que eu sentia, mas ali ficou mais claro racionalmente como essa linguagem ficcional, que obviamente a ficção é isso, né, cara? Você esgarça a realidade. Você esgarça, só de você botar a música, você já esgarçou a realidade. A realidade não tem música, né? Tu tá aí na tua casa, isso aqui na minha casa, não tem música tocando. Mas aí você bota essa cena e bota uma música. Se tu botar um rap, vai ser um sentimento. Se tu botar uma música clássica, vai ser outro. Se tu botar uma música de romance, vai ser outro. Eu fazendo a mesma cena. Então a ficção tem isso, que por um lado eu acho foda, se você, obviamente... Quer dizer, eu acho foda como ferramenta, ponto. O que você vai fazer com ela? É uma outra discussão que não tem fim, né? Então assim, aí o Padilha vai dizer que a intenção dele era outra. Diz ele que a intenção dele era o oposto do que o filme trouxe. Bom, aí é outra discussão, né? Que eu acho que ali ele... Enfim, não sei se tem que falar disso, sim, mas depois ele se mostra um pouco quem ele pensa, ou o que ele pensa com a série, o mecanismo, depois ele vem pedir desculpa dizendo que foi enganado pelo Moro. Vai tomar no seu cu. Enfim, então isso acho que ficou muito marcado. Então acho que misturar isso eu acho bom, mas ao mesmo tempo eu acho bom a mistura do documental com o ficcional, cara, porque você permite fazer o espectador entrar numa viagem, mas depois você traz ele e fala, olha isso aqui, ó, pá, tu dá a mensagem, tu faz ele dar uma viajada e pá, traz ele. Só na viagem, às vezes pode ficar uma coisa só na viagem. Então, eu não sei, por exemplo,
fico pensando, se o 1985, que eu recomendo tu assistir, se ele tivesse momentos documentais, talvez, sabe? Misturado ali, talvez, quando você está lá viajando naquela história. Tô falando isso assim, para pessoa que vai ver um filme que talvez não tá conectado com a política da história. Quem sabe o que aconteceu, né? A gente não sabe, sabe que é uma ficção que está falando da realidade. Aquilo ali só fortalece o que você, de certa forma, já conhece. Mas quem não conhece muito a história pode achar que pode ser uma grande ficção, que não é, meu irmão. Ali, o cara tá falando o que aconteceu, né? O promotor teve coragem ali de não prender esses militares. Então acho que essa mistura acho maneira, sempre gostei. Fui fazendo isso aos poucos. O Cortina não tinha essa manha, não tinha nem braço para isso. O Cortina, assim, 95% do filme fui eu e uma câmera mesmo, bem estilo, né? Glauber Rocha, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, meu irmão. Porque era o que tinha, era o que dava, e vamos nessa. Mas depois que eu fui tendo mais. Enfim, a rede foi crescendo, fui tendo mais parceiros e tal, aí a gente foi podendo incrementar. Aí você vai vendo que naturalmente eu fui colocando mais essa linguagem ficcional, porque eu acho que ela, bem usada, ela pode ser bem potente. Sim. E, cara, uma questão muito importante que você já colocou aí ao longo da sua fala, mas ainda a gente não desenvolveu, é o seguinte, você faz um cinema político, né, comprometido com questões sociais, e desde essa época que você começa ali, por exemplo, em 2013 para 2014, também começa uma disputa dentro do campo da comunicação, com esse campo da extrema-direita, né? Quer dizer, a partir de 2014, 2015, por exemplo, surge o MBL, junto com o MBL surge, por exemplo, o Brasil Paralelo, que é uma produtora que tem, assim, uma presença nas disputas, não de narrativas, mas de visão de mundo, né? Porque, total, na verdade, o Brasil Paralelo produz uma revisão da história a partir do prisma da classe dominante, né? Então, assim, como é que você está situado dentro dessa disputa e como é que você vê essa guerra da comunicação e do cinema também? Porque não é só o Brasil Paralelo, por exemplo, tem aquele cara que fez o filme sobre o Olavo de Carvalho, que eu esqueci o nome, e como que o cinema que você produz, por exemplo, pode fazer frente a essa ameaça, né, que já está presente? Não, tua pergunta é super pertinente e tá me cutucando no meu momento presente mesmo, né, cara? Porque hoje, um exemplo, todo mundo fala, pô, tem que fazer um Cortina 15 anos, Cortina 10 mais 10, mais 10 já passou, já foi, já tem 12, mais 20, sei lá. Falo assim, aí, como essência, talvez seja importante, mas assim, não pode ser um Cortina 2. Porque mudou completamente, né? Cara, eu lembro em 2010, 2011, essa coisa de YouTube, né, de pessoas postando qualquer coisa e falando, tava começando, parceiro. Tava começando. Hoje, cara, não tem como, né, não tem como você brigar contra o vento, meu irmão. É tipo veleiro, o vento tá batendo, tu tem que aprumar a tua vela. No objetivo de ter alcance, né, e de poder, como você falou, de certa forma, disputar esse espaço, eu penso que o cinema, infelizmente, porque eu sou um cinéfilo, amo cinema, passei minha infância dentro de uma sala escura, aquele som, eu sempre achei isso muito... Tá me ouvindo aí? Tô. Foi muito impactante na minha formação também, sabe? O som, aquela imagem enorme e tal. Eu acho que isso acabou, cara. Eu, sinceramente, acho que isso... Não acabou que não vai ter cinema. Vai ter cinema para sempre, tem lá o mercado que vai girar e tal. Mas em termos de impacto, cara, não tem como, entendeu? O que, por um lado, eu acho lamentável, inclusive ontem eu estava vendo um debate muito interessante sobre isso, que são essas novas linguagens, né, curtas e rápidas e pílulas, né, aí o Twitter tem tudo a ver com isso também, que você tem que, enfim, passar uma ideia em X caracteres, sei lá. Isso obviamente, um empobrecimento do debate, óbvio, né? Você não consegue nem começar a entender uma realidade com meia dúzia de palavras, irmão. Não dá. Porra. Então, assim, Brasil Paralelo, meu irmão, pra mim é o cão chupando manga, irmão. Essa galera, entendeu? Tá com tem dinheiro, porque obviamente está sendo financiada
né, pela elite mesmo, que quer a porra do golpe mesmo, tem uma força gigante e eu acho que a derrota, digamos assim, eu vou chamar de derrota, derrota também é uma palavra que não significa perda, derrota é só uma mudança de rota, né, na navegação, a derrota é um caminho, então assim, essa nossa derrota, porque houve uma mudança brusca assim, que na verdade também não sei se é uma mudança, mas simplesmente veio à tona a merda toda que estava no fundo, porque essas pessoas já estavam aí, estavam existindo aí mesmo, entre nós, né? Faltava mesmo era um megafone e uma pessoa com, né, com a canalice de um Bolsonaro para botar para fora o que todo mundo queria, essas pessoas queriam ouvir. Então, hoje, se for pensar em disputa de, vou usar essa palavra, disputa de narrativa, mas enfim, por falta de uma melhor expressão, agora, eu acho que o campo de luta é a internet, sabe? Porque, não sei, por tudo que eu tenho lido, que eu tento acompanhar, né, no tempo que eu tenho hoje e tal, cara, é o que tá ditando muito, pelo menos o pensamento de massa, sabe? De uma galera que, cara, vamos lá, a galera tem que trabalhar, meu irmão, tem a vida para viver e não tem tempo para ficar lendo livro de Marx, de Adam, entendeu? Não vai dar, a gente tem esse, né, você, puta de um mérito, conseguiu estar no doutorado, fez um mestrado, tem um conhecimento que você sabe que você, nesse sentido, tem esse privilégio de ter esse conhecimento, mas que a galera não vai ter, cara. A galera vai estar no busão, vai estar no trem, escutando, sei lá, o Brasil Paralelo, infelizmente. Ou vai estar escutando, hoje em dia, um Felipe Neto que está mais consciente, mas também já falou merda pra caralho. Quem sabe escutando um Meteoro, quem sabe escutando um ICL lá do Eduardo Moreira, que fala um monte de coisa boa pra caralho também. Então, assim, eu sinto hoje que tem, né, a galera, eu vou chamar dos retrógrados mesmo, né? Não sei nem se é de direita, mas isso não é direita, isso é extrema direita, isso é fascista mesmo. Eles dominaram essa linguagem muito rapidamente, claro, usando a linguagem agressiva e tal, no afeto, né? Vai indo no afeto. E acho que agora a galera, vou chamar de progressista, também falta uma palavra melhor, mas enfim, já tomou um pouco mais conta dessa linguagem e está talvez havendo essa disputa. Mas geralmente com menos dinheiro. Porque é isso, é o Madeiro, é o cara da Ambev, o Lima, essa galera que tá trabalhando nos bastidores, formando gente e injetando dinheiro naquilo que eles acham que antigamente era talvez no Jornal da Globo, ali, né, patrocinando os comerciais, hoje é financiando o canal. Entendeu? E eu estava vendo um debate ontem, por acaso no ICL, com o Janones, o cara do aquele Instituto Quest de pesquisa e um outro maluco, que eu não lembro quem era. E o cara do Quest, ele foi taxativo, ele falou, cara, se não houver um jeito de combater as fake news, estou chamando fake news é uma coisa muito mais ampla que a fake news, mas eu vou chamar de fake news só para simplificar. Se a gente não combater essa construção paralela da história, esse revisionismo histórico, essa relativização de tudo, então é o racismo reverso, é o machismo reverso, o feminismo reverso, essas loucuras que os caras filmam, né? Cara, se não houver um combate, tanto no jurídico, porque isso, se racismo é crime, se homofobismo é crime, tá na lei, a lei tem que ser usada, fudeu, parceiro, fudeu, entendeu? Porque é o que tá tomando conta das discussões no boteco da esquina e por aí vai. Não sei se é tudo isso, eu tô só te relatando uma coisa que eu escutei ontem, que eu dormi e acordei pensando sobre isso. Então eu acho que, para tentar fechar minha resposta, eu acho que o campo de disputa política do audiovisual hoje não é mais o cinema, nem os festivais de cinema. Eu acho que o festival de cinema e tal, foi o que um amigo meu falou um tempo atrás, eu achei muito interessante, que o cinema vai ser tipo ópera, sacou? Vamos ao... Quanto tempo que eu não vou ao cinema, irmão? Eu não vou ao cinema há anos. Não vou. Porque a vida não permite, o cinema ficou caro, não tem mais cinema em tudo que é esquina, eu não tô afim de entrar no shopping, porque não faz parte do meu estilo de vida. Então eu tô preso, de certa forma, aqui. Não tem televisão em casa, pra você ter ideia. Né? Meus filhos não assistem televisão.
Então eu não fico vendo Jornal Nacional, não fico vendo notícias, eu vejo pela internet, de certa forma também estou na minha bolha, tento expandir minha bolha, mas eu acho que esse vai ser o espaço, e é o espaço hoje dessa disputa, né? Sim, Não sei se eu te perfeito. respondia. Sim, sim. Só para fechar, Rodrigo, bom, você já tocou nesse ponto também, mas assim, então, qual seria a saída, né, do ponto de vista da distribuição? Porque eu vejo assim, o Sim. cinema independente, de uma forma ou de outra, ele muitas vezes consegue se viabilizar, né? Você falou aí, por exemplo, da Nova Democracia. Eu entrevistei recentemente o Patrick Granja, que é meu camarada, e ele fez filmes também independentes, a gente sabe das dificuldades, mas eu acho que a pedra de toque é a distribuição, né? Você colocou aí como uma questão saída desse cinema na contemporaneidade, já que o cinema, enquanto salas e tal, foi meio que extinto, a internet. Então, assim, qual a saída você vê do ponto de vista da distribuição para o cinema independente, né? Você também teve experiências tanto com distribuição de festival quanto distribuição só da internet, então você tem a visão de ambos os lados aí, né? Como que você imagina isso? Cara, eu acho que é uma pergunta de alguns milhões de dólares aí, mas o que eu vejo hoje embora o YouTube seja também uma certa, enfim, você está preso a um algoritmo, mas a forma de você conseguir distribuir no sentido de chegar às pessoas, né? Distribuir o teu produto é como é que você faz chegar às pessoas. Você vai fazer numa sala de cinema, você vai fazer na internet, você vai fazer... Eu não vejo como tela final, vamos na tela, né? Outro caminho que não seja a internet hoje. Agora, como fazer isso? Porque, né? Aí uma coisa que eu estou, inclusive, num outro projeto aqui, que tem a ver com a cannabis, mas que eu acho que o importante aí é você se associar a um grupo de pessoas ou construir redes que possam trabalhar de certa forma assim, cada um com a sua independência, com a sua linguagem, com a sua autenticidade, né? Porque também a internet trouxe isso, né? Você pode ser quem você quer ser, você não está dentro de um modelo que, se eu for trabalhar com um canal, de certa forma eu vou ter que me colocar. Se você vai ver tudo que é edital de canal, ele vai te dar uma lista de pré-requisitos, você vai ter que se enquadrar ali. O tema que você vai falar, o tempo que você vai falar, o modelo, vai ter apresentador, não vai ter apresentador, vai ser em off, vai ser entrevista, o canal chega para você e fala assim, eu quero isso. Então, assim, a internet possibilita essa independência, mas é uma independência que cada vez menos, eu acho, deveria ser individualizada, sacou? Ou seja, que de certa forma já acontece um pouco no ecossistema. Eu vejo isso acontecendo, por exemplo, vou dar de novo o exemplo do ICL lá do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, ele se juntou com os galãs feios, que se juntou com o Meteoro, que se juntou com, sei lá mais quem, Parará. Então, eles fazem as suas coisas de forma independente, mas eles também se coordenam para fazer coisas que todos ali acreditam ser importantes. Então, é claro que eu estou dando esses exemplos, mas são exemplos de coisas muito mais jornalísticas. Então, o que eu sinto falta hoje, que seria uma coisa que, eu lembro na estreia do Olímpia no cinema, que a gente fez a estreia dele lá no... Porque o cinema também, o Olímpia foi pro cinema, foi pro circuitão de cinema e tal, de distribuição, mas é aquilo, tu tem que ficar uma semana. Aí tu vê quanto é que tu vende no final de semana. Se vender X, tu fica mais outra semana. Um documentário louco falando sobre corrupção, não vai ficar nem 2 semanas, entendeu? Então, assim, essa lógica não serve para ele. Não serve. Ele participou dessa lógica, mas não serve para ele. Tiveram iniciativas também de distribuições, não sei se você conhece, né? Aí foram sites, como é que chamava? Era, acho que Taturana Filmes, enfim, que era um site que organizava exibições. Então você pega o teu filme, você bota lá e o site ajuda você a organizar exibições. Se X pessoas quiserem ver teu filme, ela vai organizar uma exibição numa sala de cinema. Mas, de novo, numa sala de cinema, porque o cinema tem esse lugar, essa coisa meio...
Então, o que eu sinto falta hoje, nessa produção talvez mais de documentário, doc-ficção, ou até quiçá um dia de ficção, é o que já acontece um pouco mais na área, dessa área mais noticiosa, digamos assim, que é uma rede de pessoas que estão produzindo conteúdo e que elas se juntem para produzir um conteúdo específico, um pouco mais elaborado, porque um filme não é uma entrevista, né? Que o Meteoro, o ICL, Galante faz, o cara botar no microfone, pô, tu pode ter teu canal, tu vai mandar bem pra caralho, vai falar um monte de coisa pertinente, mas tu não vai estar fazendo um filme. Se tu quer fazer um filme, vai precisar de mais gente, vai precisar de mais mão de obra, vai precisar de mais parceiros. Então, eu, voltando para o que eu estava falando, né, na estreia do Olímpia, que foi financiado no Catarse, eu falei no palco, falei, olha, que isso aqui seja um exemplo do que pode vir a ser a produção de filmes políticos no Brasil. Que é o seguinte, vocês pagaram para esse filme acontecer. Vocês estão aqui agora recebendo o filme, né, no qual vocês acreditaram. Claro, existe uma confiança, vocês acreditaram na ideia, acreditaram no diretor, acreditaram na equipe, acreditaram e está aqui o resultado. Então, esse tipo de organização seria do caralho, eu acho, entendeu? Que seria um coletivo de produtores, que é mal... Não, foi exatamente, por exemplo, o que um Porta dos Fundos fez. Juntou uma galera que escrevia, atuava, nananã, e começou a produzir, aquilo ali virou o que virou, né? Claro que com aquela pegada deles. Mas uma coisa similar a essa, com produção de docs, que eu acho que hoje talvez não fosse nem mais docs de 50 minutos, de 1h30, mas talvez mini docs de 20 minutos. Você faça o doc que você vai fazer em 2 horas, tu faz em 10 episódios, mas você tem uma história a contar, porque tu não vai fazer um filme em 15 minutos, não vai contar muita coisa. Né? Assim, que você faça 10 de 15 minutos, a pessoa consegue seguir aquela história e entender um raciocínio muito maior do bagulho. Isso eu acho um caminho maneiro, sabe? De você tentar organizar, pode ser chamado de coletivos audiovisuais, ou enfim. Eu já pesquisei um pouco sobre isso, eu não encontrei ainda. Tá? Eu acho que, por exemplo, uma plataforma que pudesse juntar essas pessoas, expor projetos, um roteiro, ou que seja um outline de roteiro, em que todos aqueles que fazem parte daquela plataforma possam até escolher, cara, vamos agora fazer um filme sobre o Brasil Paralelo? Vamos desvendar esse filho da puta? Vamos. Ora, a gente precisa de 200 mil para isso. Esse vai ser o projeto número 1. Qual é o projeto número 2? Vai ser, sei lá, entendeu? Homofobia no Senado. Enfim, aí, né, eu acho que isso seria uma puta de uma ferramenta. Não sei se tem, acho que não. Quando eu pesquisei, não achei. Cheguei a pensar em fazer, mas não tive braço, não tive fôlego, nada disso, porque requer, acho que, uma compreensão também de rede, de plataforma e tal. Mas eu enxergo assim, cara, eu acho que isso seria uma coisa do caralho, sabe?